Tem uma mensagem aqui nos perguntando o seguinte: o espiritismo é uma doutrina que tem uma identificação sociopolítica com o pensamento chamado liberal, neoliberal ou de direita? Ou o espiritismo tem princípios filosóficos, pressupostos filosóficos que se coadunam mais com o chamado pensamento de esquerda, o pensamento do bem-estar social, da chamada justiça social, e até o pensamento do anarquismo, do socialismo, do comunismo? Como o espiritismo entende essas questões? Bem, esse é um assunto muito espinhoso, muito delicado, especialmente nesse momento específico de muita polarização, discussão e até polêmicas em torno do mundo político e das questões políticas que estamos vendo aí no mundo e particularmente no Brasil. Já de antemão eu anuncio que eu não sou especialista na área, então não tenho domínio aprofundado sobre os assuntos. O que eu sei é de alguém que se informa, que lê. Eu sou espírita, né, mas não tenho nem formação em ciência política, né, nem domínio de história dessas áreas, como é o caso de alguns colegas nossos, inclusive do meio espírita, que transitam por essa área de maneira muito bem. E dentre os especialistas eu vejo que há inclusive divergência de opinião entre os espíritas que têm formação na área, né? A gente vê, por exemplo, os escritos fantásticos de um Ney Lobo, por exemplo, na obra Filosofia Social Espírita, e outros autores que têm pontos de vistas e abordagens diferentes. Vemos que a questão é uma questão complexa. Allan Kardec aborda de uma maneira especial alguns pontos do pensamento ideológico, social, e de alguma forma também aborda a questão da ciência política de uma forma en passant, porque o escopo da codificação não era estruturar um pensamento político-social. Bem se vê, quem é espírita sabe disso, que a ideia do espiritismo não é estruturar uma doutrina de problematização política, né, em que pese a conceituação de que o homem é um ser político, essa ideia grega que vem de Aristóteles e de Platão principalmente, mas a verdade é que o espiritismo é uma doutrina que poderemos considerar uma doutrina apolítica. A política do espiritismo é o melhoramento moral do indivíduo. O espiritismo focaliza o melhoramento moral do indivíduo, tentando de alguma forma reviver, reproduzir, recrudescer e resgatar a prática do cristianismo primitivo. E eu não vou entrar aqui no mérito e na polêmica de que algumas pessoas consideram Jesus o protótipo do comunista, ou Jesus que defende determinadas ideologias sociais dessa ou daquela natureza, porque para mim isso daí são abordagens muito pessoais, muito particulares. Eu não tenho dúvida de que o escopo de Jesus era outro. O escopo de Jesus não era uma abordagem do ponto de vista social. Isso chegaria como consequência do melhoramento moral do homem, né? A proposta de Jesus vai além de uma questão de distribuição de riquezas. Eu acho que é muito pobre entender o pensamento cristão como sendo uma espécie de tentativa de solucionar os problemas sociais de Israel, né? A proposta de Jesus, e quem é espírita sabe que eu estou chovendo no molhado, estou falando uma coisa básica, uma coisa até superficial. A proposta de Jesus era uma abordagem para espíritos imortais, para seres espirituais, não para corpos que vivem na Terra. Não que Jesus compatibilizasse ou coadunasse com as injustiças do mundo, mas ele foi o protótipo perfeito de alguém que se submetia, inclusive, aos protocolos do mundo, embora injustos. Ele se submeteu à legislação da Terra, embora injusta, não compatibilizava com aquilo. Fez, inclusive, em alguns momentos, a resistência pacífica de Mahatma Gandhi, a não violência, né, de uma maneira brilhante, né, que Mahatma Gandhi reproduziu no século XX, embora se submetesse e não concordasse, mas a sua proposta era outra. A sua proposta era muito maior do que a revolução política social. A gente abordou isso em outro vídeo, e, aliás, foi esse o erro de Judas. E de alguns, não apenas de Judas, mas de alguns da mentalidade da época, que achava que Jesus estava operando uma revolução no executivo da época para transformar a estrutura política de Israel. É empobrecer demais a mensagem de Jesus, e o pensamento espírita tenta reproduzir o pensamento de Jesus, focalizando no melhoramento moral da criatura, no melhoramento moral do homem. Não que nós não devemos lutar pela melhora social, pela melhora material, e o espírita, como cidadão, pode participar da política, pode atuar politicamente, pode aderir a partido, se for o caso, pode votar e até pode se candidatar, pode ser votado também, nada contra.
muito pelo contrário, de exercer os seus deveres civis. Está lá em Lei de Sociedade, Lei do Progresso e Lei de Liberdade, que Allan Kardec aborda. Agora, porque a pergunta é interessante nesse sentido, se a visão de mundo do Espiritismo se aproxima ou tem alguma semelhança com o pensamento chamado de esquerda e de direita, essa é uma questão interessante, que eu não vou conseguir fechar a questão, não vou conseguir resolver. Em minha forma de entender, e aqui eu estou dando uma opinião pessoal, o Espiritismo nem é de esquerda, pelo menos não da esquerda que a gente vê aí, viu no passado a esquerda histórica e viu aí, e o Espiritismo também não é de direita, com os erros e os vícios que tem no pensamento liberal, neoliberal e no capitalismo que produziu riquezas e misérias. Eu acho que o Espiritismo não é nenhuma coisa nem outra. Como eu disse, o Espiritismo procura trabalhar os seres espirituais na reencarnação. Agora, se a gente for parar para examinar alguns pontos, a gente vê, por exemplo, a ideia da igualdade absoluta das riquezas é considerada utópica do ponto de vista dos espíritos. Está lá, Kardec coloca de maneira clara, uma quimera, uma ilusão e até fruto de fantasias de pensadores que em alguns momentos eram ambiciosos e desonestos. Eu não sei o que é que os espíritos, a que pensadores espíritos estão se referindo, e eu nem me atrevo aqui a entrar na polêmica, mas a ideia da igualdade absoluta das riquezas, do ponto de vista dos espíritos, não é apenas impossível, mas talvez seria prejudicial, né? Tem um pensador, o Rawls, um pensador que fala da justiça social, que ele vai dizer isso, que talvez a igualdade absoluta das riquezas seja prejudicial para a própria sociedade. Então, nesse sentido, o espiritismo não compatibiliza com a ideia de um comunismo no sentido da igualdade absoluta, né? Eu sei que há divergências e polêmicas, eu não sou entendido, então estou colocando aqui aquilo que geralmente se discute a respeito do assunto. Agradeço que coloque depois no comentário, quem quiser colocar nos comentários alguma correção ao meu discurso, eu aceito de bom grado. Então o Espiritismo não se compatibiliza com isso. Kardec chega a dizer, inclusive, a ideia do estímulo de produzir riqueza e de buscar pelo trabalho a riqueza material faz com que o indivíduo desenvolva-se intelectual e moralmente, que o trabalho não é apenas uma forma de prazer, mas também uma espécie de prova, uma espécie de expiação, inclusive, né, que melhora o homem, que trabalha o homem para o seu progresso intelecto-moral. Kardec coloca assim, Deus permite a concentração de riqueza em determinados pontos para que possa, pelo menos em tese, beneficiar outros, né? E se a gente for pegar aqui a questão conceitual das tarefas reencarnatórias de cada espírito para desenvolver determinadas áreas, a gente conclui que o espírito reencarna muitas vezes na simplicidade, na modéstia, para desenvolver determinadas experiências, e o mesmo espírito pode depois, ou já ter sido, porque esses papéis se invertem, reencarnar na abastança, no poder, na riqueza material, para também desenvolver determinados valores e exercer. Porque ambas as experiências têm perigos, seja o indivíduo mais modesto do ponto de vista da riqueza, limitado do ponto de vista da opulência material, o risco da revolta, da indignação, né, da rebeldia, da insubordinação, da agressividade, e seja o indivíduo na opulência material, o risco da sedução, do deslumbramento material, das riquezas, da satisfação dos gozos pessoais, da sensualidade exacerbada, ou seja, dos prazeres que a riqueza pode proporcionar e que pode comprar. Então, em ambas as situações, nós temos aí perigos do ponto de vista espiritual. O espírito precisa passar pelas ambas experiências, ou seja, por reencarnar, e é isso que consiste a igualdade, reencarnar nas várias oportunidades. É isso que consiste a igualdade, o espírito ter oportunidade de reencarnar em ambas as experiências da miséria, não da miséria no sentido considerado, ou seja, da modéstia e da opulência, da riqueza. Isso eu estou falando em linhas gerais, né? Então, nesse sentido, o Espiritismo não coaduna com a ideia da igualdade absoluta. Kardec chega a ser incisivo dizendo que a igualdade absoluta é impossível porque há desigualdade de aptidões. E a desigualdade de aptidões desequilibra sempre a ideia, inclusive em gerir recursos. Algumas pessoas gerem e administram melhor e outras não. Esse pensador que eu citei, Rawls, ele chega a especular dizendo assim que talvez não apenas é prejudicial à igualdade absoluta, mas se você pensar que talvez determinado nível de desigualdade seja benéfico, não apenas para uns, mas para todos. Pensemos aqui à guisa de hipótese, ele coloca um exemplo disso muito interessante. Ele diz o seguinte: imagine, por exemplo, um magnata chegar aqui no Brasil, um Bill Gates chegar aqui no Brasil, chegar aqui, sei lá, em Salvador, na Bahia. Você acha que é melhor ele pegar toda a riqueza dele e distribuir com todo mundo de maneira igual, todo o patrimônio dele, distribuir com todo mundo de maneira igual, aqui em Salvador e aqui na Bahia, e aí nivelar todo mundo, e isso vai resolver os problemas sociais da Terra? Ou ele, por exemplo, investir o capital dele aqui, colocar empregos, e quando falamos empregos, não é emprego da exploração capitalista, selvagem, como vemos aí, no sentido de exploração do homem pelo homem e da
pouca remuneração, mas a capacidade que esse indivíduo tem, por exemplo, de gerar bons empregos. Talvez essa desigualdade, ele continuando sendo magnata que seja, mas conseguindo distribuir riquezas através da geração de emprego, talvez essa desigualdade seja benéfica para todo mundo. E Rawls chega a dizer em determinado momento da sua obra que talvez a ideia de que é necessário ter uma igualdade absoluta das riquezas provém de uma coisa, o sentimento de inveja. A inveja de eu que tenho menos e quero sempre ter mais, ou invejo aqueles que têm mais, por alguma razão, por alguma questão. Essa é a colocação que eu faço em relação a alguns conceitos chamados de esquerda. Por outro lado, o espiritismo é uma doutrina que se preocupa com as demandas sociais, as necessidades sociais de toda sorte. É impossível desconsiderar isso, né? E isso, tipicamente, pelo menos no sentido clássico histórico, tipicamente esteve associado aos pensamentos e ao ideal, o viés político-social de esquerda, de se preocupar com as minorias, de se preocupar com os necessitados, as demandas sociais. Não dá para negar isso. Há, pelo menos historicamente, uma preocupação maior. Embora eu estou trabalhando aqui com estereótipos, né? Porque também é exagerado dizer que o indivíduo de esquerda é alguém que se preocupa com os pobres, e o indivíduo de direita necessariamente é alguém cruel, que quer ver todo mundo na pobreza, na miséria, e que ele quer enriquecer, porque isso também é trabalhar com estereótipos, né? Da mesma forma que é complicado achar que o indivíduo de esquerda é alguém necessariamente que apregou um totalitarismo, né? E o indivíduo de direita é alguém que quer uma sociedade de mercado livre e liberdade de expressão. Isso são estereótipos, né? Não é tão simples assim, eu não vou nem adentrar por esse tema. Eu vou ficar restrito à análise espírita. Só para concluir, por outro lado, eu não posso dizer que o espiritismo se coaduna com o capitalismo que está aí. Porque se o espiritismo propõe a ideia do emprego, do trabalho, e com isso da produção de riqueza e a distribuição um tanto desigual, talvez gere desenvolvimento nas criaturas e seja bem bom para o coletivo, até porque, do ponto de vista espiritual, esse é o acréscimo do espiritismo, esses papéis se invertem ao longo das reencarnações. Por outro lado, Allan Kardec tem uma ressalva dizendo assim: no entanto, está errado e não está nos projetos divinos as pessoas morrerem de fome. Em uma sociedade baseada no Evangelho do Cristo, alguém morrer de fome, deveríamos ter vergonha de viver nela. Então, nesse sentido, o espiritismo também não se identifica com o capitalismo e o pensamento de direita neoliberal que está aí também. Também não podemos dizer isso. Então, nem o capitalismo que se apresentou no mundo historicamente, que produziu muita riqueza, mas produziu também miséria, exclusão social, exploração do homem pelo homem, nem o pensamento de esquerda, seja o pensamento de esquerda histórico aí da Revolução Russa, né, de Lenin, Stalin, Trotsky, das revoluções das lutas armadas, que é óbvio que eu não vou nem entrar nesse assunto, porque o espiritismo é contrário à posição da violência, e aí, em que pese todo o respeito que nós temos pelos grandes pensadores do socialismo e do comunismo, o espiritismo é radicalmente contra a questão da violência, embora entendemos os contextos históricos. Então, nesse sentido, o espiritismo não se coaduna com esse pensamento de esquerda, e nem o pensamento de esquerda atual, no sentido da problematização, no sentido da igualdade absoluta, né, no sentido de combater aqueles que detém um poder maior, né? A gente não vê isso na conduta de Jesus, mas também o espiritismo não faz apologia do pensamento de direita que está aí e nem do capitalismo selvagem, como nós temos visto ao longo dos anos na sociedade em que nós vivemos.